Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e a minha dica de hoje é talvez a mais importante que eu já tenha falado aqui para vocês. Você tem que assumir responsabilidade pelo seu aprendizado. Essa é a maior dica de todas. Em geral, nós dependemos muito do professor como o detentor do conhecimento e a gente espera dele todas as respostas. Mas não pode ser assim, porque você acaba criando uma dependência do professor para que você faça as coisas também. E você, quando chega à sua casa, quando você vai estudar sozinho, você não é capaz de se livrar dessa dependência para fazer as coisas por si mesmo. Então, assuma as responsabilidades pelos seus estudos, busque sempre o melhor sozinho, porque aí sim você vai adquirir o conhecimento. Pessoal, a minha dica de hoje é como você vai organizar a sua semana para cumprir todas as suas tarefas. O que eu costumo fazer é montar dois tipos de listas. Uma lista com a minha grade semanal, que é todas as coisas que eu tenho que fazer naquela semana. Por exemplo, segunda eu estudo física, na terça eu estudo matemática, na quarta eu estudo química e assim sucessivamente. E uma outra lista de metas a serem cumpridas em cada um desses conteúdos. Por exemplo, nessa semana, na segunda, matemática, eu vou fazer o capítulo 2. Na terça, eu vou fazer o capítulo 3 de física das questões de 1 a 10. Na quarta, quando eu estudar química, eu vou ler a teoria do capítulo 5. Então eu tenho dois horários. Um semanal que eu vou fazer ao longo de todas aquelas semanas e um de metas que eu vou atualizar toda semana para que eu não me perca nos meus estudos e consiga fazer tudo aquilo que está planejado para a semana e aumente a eficiência, obviamente, dos seus estudos. Pessoal, a minha dica de hoje é sobre a fé que você tem que ter nos seus estudos. Quando você está estudando, você tem que acreditar que aquilo que você está fazendo é o suficiente para que você alcance os seus objetivos. Não é uma fé cega de que você vai fazer o mínimo necessário. Não. Tudo que você planejar para a sua semana, é isso que você tem que acreditar que vai dar o resultado. O problema é que você não vai ver esse resultado imediatamente, é por isso que você tem que ter fé. Para que daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, ou daqui mesmo a alguns anos, você possa ver o resultado dos seus estudos na forma ou de uma aprovação no concurso, ou de um conhecimento que passa a ser seu. Pessoal, a minha dica de hoje é para você que também precisa aumentar a velocidade na resolução das suas questões. Existe uma técnica que vai te ajudar muito a aumentar a velocidade em fazer contas. E isso é essencial para que você resolva questões tanto de matemática, quanto de física, quanto de química na sua prova. Você tem, em média, 3 minutos por questão para resolver na sua prova, então você precisa ser muito rápido. E a dica é a seguinte: faça meia hora de conta todos os dias. O que significa essa meia hora de conta? Primeiro, você nunca vai usar a calculadora para resolver as suas questões. Segundo, você vai pegar um livro qualquer que tem aqueles capítulos de matemática básica no início. Você pode baixar uma listinha dessa na internet com expressões, somas de frações, funções, equações de segundo grau, inequações, e você vai todo dia tirar meia hora do seu dia para fazer essas contas. Tenha certeza que quando você for fazer a sua prova, o seu concurso, você vai estar muito mais rápido. Pessoal, a minha dica de hoje é para ajudá-los na elaboração da sua lista de tarefas diárias. Você talvez esteja colocando muitas tarefas na sua lista e isso pode estar te prejudicando em você não cumprir a lista como um todo e ficando frustrado e acabar abandonando a sua rotina de estudos. Então, coloque menos tarefas na sua lista, o mínimo que você sabe que vai conseguir cumprir, mesmo que com bastante folga. Depois de algum tempo fazendo isso, vá gradativamente aumentando o número de tarefas na sua lista, porque aí você vai conseguir aos poucos se acostumar àquela rotina e aí sim cumprir o maior número de tarefas ao longo do seu dia. Pessoal, a minha dica de hoje é, na verdade, um final sobre todas as dicas que a gente falou até agora.
a criação da sua lista de estudos, seu adiamento da procrastinação, elas vão levar aos hábitos. E esses hábitos vão fazer parte da nossa rotina a partir do momento em que você não tem mais que pensar e se sacrificar, se manter motivado para realizar alguma determinada tarefa. Quer um exemplo? Você vai ao banheiro, você não pensa como você tem que usar aquele banheiro. Agora tenta lembrar quando você era criança e estava aprendendo a usar o pinico. Talvez fosse um pouco difícil. Mas depois de muito tempo de prática, você não precisa mais pensar para realizar essa tarefa. Faça com que os seus estudos façam parte dos seus hábitos e entrem na sua rotina para que você não tenha mais que gastar energia pensando em como vai executá-la. Então essa é a minha dica de hoje. Pessoal, a minha dica de hoje vai ajudar você a transpor o conhecimento que você aprende na sala de aula ou em algum livro para a realização das questões. É muito comum que você estude um conteúdo teórico e não consiga reproduzir nas questões porque eles parecem coisas muito disjuntas. Isso tem vários motivos e várias formas de você resolver. Uma delas é que você copie exercícios resolvidos. No momento em que você copia exercícios resolvidos, você acaba massificando uma forma de aplicar as teorias que você está aprendendo. E quando você olha para um exercício parecido com aquele que você já resolveu, o seu cérebro faz uma assimilação e ele acaba copiando o método que você já utilizou em alguma questão. Você fala, mas eu não estou aprendendo assim? Sim, você está. Agora você está linkando a teoria com os exercícios. E depois de muitas dessas práticas, muitos exercícios resolvidos, você vai conseguir fazer os seus próprios. Pessoal, a minha dica de hoje não serve só para os seus estudos, vai servir para a sua vida de uma maneira geral. É muito comum nós ficarmos desesperados ao longo da nossa carreira de estudante, ao não saber se aquilo que a gente está fazendo vai gerar algum fruto no final. Você que vai prestar um concurso pode ficar desesperado se você não for aprovado naquele concurso no qual você quer passar. Então a dica é que você tenha sempre pelo menos um plano B. Por quê? Não é para você desfocar do plano A, mas na verdade quando a sua cabeça sabe que existe uma outra possibilidade, ela fica mais relaxada para que você possa executar com mais eficiência o plano A. Você deve conhecer algum colega, alguma pessoa que já teve essa experiência. Ela parou às vezes de estudar para um determinado concurso e foi para outra coisa, e quando prestou a prova, acabou sendo aprovada. Isso porque a mente dela já estava tranquila, sabendo que ela já tinha alguma coisa resguardada, mesmo que ela não passasse, aquilo não seria o fim do mundo. Pessoal, a minha dica de hoje é que você busque o autoconhecimento. Isso para que, quanto mais você conhecer de assuntos diversos, mais você vai conseguir fazer links com os assuntos que são realmente necessários para o seu concurso. Às vezes você deve fazer pequenas pausas e ler um livro diferente, de ficção, fora do contexto escolar. Porque esses livros e essas outras ferramentas podem aumentar as suas conexões neurais e fazer com que, às vezes, um conteúdo de física, química, matemática que você esteja com dificuldade para entender, possa fazer sentido com esses outros pequenos conhecimentos que você adquire ao longo da sua vida. Pessoal, a minha dica de hoje é que você não siga cegamente todas as dicas que eu estou falando aqui para vocês. Cada indivíduo necessita de uma forma diferente de aprendizado. Então você tem que buscar aquilo que é melhor para você. Pode ser que as minhas dicas sejam super eficientes para você, legal, mantenha-nas. Agora, pode ser que você precise de alguma variação delas ou até de outras dicas que eu ainda não falei para vocês. Você deve testar essas formas até que você encontre aquela que é mais eficiente para você.